Última rodada para o futebol gaúcho neste final de semana. O Grêmio sobrou em campo. Mas o Cruzeiro jogou mal. Também jogou mal pela eficiência do esquema montado por Renato, que surpreendeu. Até a colocação de Ferreira no banco de reservas, ok, ele comprometeu na Vila, foi um pequeno castigo, mas também atrelado à mudança de esquema. A inesperada saída foi a de Bitelo, que quando entrou no segundo tempo, entrou bem, foi bacana, deu passe, poderia até ter feito o quarto gol que acabou anulado. O Grêmio ganhou com soberania, com um bom futebol, diante deste bem montado time do Cruzeiro, voltou ao G4, é terceiro colocado, sobrou em campo. E para o Internacional também, contra o poderoso Flamengo, se imaginava, o Inter vai tomar uma paulada, vai baixar o seu ânimo, vai ficar com pontuação de Z4 ali, junto com o Santos. Não, o Inter preservou os titulares, colocou somente no segundo tempo. Perdeu o Vitão, um problema, uma dor de cabeça para Eduardo Cudê. Trouxe um ponto precioso e foi difícil, porque a árbitra Edna Alves parecia levantar a plaquinha até o Flamengo marcar. E foi dando. 18 minutos de acréscimo nos dois tempos. E acho que um pênalti sonegado em Pedro Henrique. A gente vai debater isso, mas o ponto é precioso. Os titulares foram preservados na sua ampla maioria e agora o Inter foca completamente na Libertadores da América. Boa tarde a todos vocês ligados na TV Bandeirantes e também na Rádio Bandeirantes FM 94.9, onde este espaço já consolida uma audiência gigantesca. Muito obrigado a você que nos prestigia na Rádio Bandeirantes e o nosso Donos da Bola. E, é claro, na live do YouTube, com aquela audiência e repercussão gigantescas. Participe conosco. Lá está a nossa enquete interativa, aba Comunidades, que hoje pergunta para você. A dupla Grenal na rodada do final de semana. É título, vaga direta na Libertadores ou vaga na pré? Tá errado o texto aqui, né, Paulinho? Então tá. É o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Esqueçam um enunciado, a gente vai corrigir. Eu achei estranho, né? O Grêmio no Campeonato Brasileiro ainda briga por título. A rodada do próximo final de semana é interessante, hein? O Flamengo vai pro tapetinho, lá com o Botafogo, sábado à noite. O Grêmio tem um Cuiabá, domingo, 11 horas da manhã, hein? Depois do jogo, aquele churrasco, aquele assado, espetacular. Ou o Grêmio briga por vaga direta na Libertadores ou apenas vaga na pré. Vá lá e participe conosco. Tenho por hábito sempre destacar o trabalho do auxiliar técnico, dos interinos à beira do campo. Eu não trato eles simplesmente como um garoto de recados. Seja o Lúcio Gonzalez lá no Rio, o Alexandre Mendes ontem, ambos fizeram um bom trabalho. Eu sei que quem montou o esquema foi o Renato, mas montou junto com ele nas conversas da semana. E o fato é, Daniel Oliveira, o Grêmio, com o trabalho do Renato e do interino Alexandre Mendes, atropelou o bom time do Cruzeiro. Eu cheguei até a brincar que o Alexandre Mendes poderia se valer na coletiva do seguinte: olha, deixei tudo mastigadinho para o Renato. Boa. O Renato gosta de brincar, mas realmente o Grêmio ontem voltou a ser aquele time vibrante, aquele time, né, indignado, que a gente viu que não vinha acontecendo, e não aconteceu tanto quanto o Vasco contra o Santos, né, e foi uma vitória justa. E surtiu efeito o que o Renato fez, né? Principalmente para o Bitelo. Aliás, eu fiquei na dúvida, porque o Alexandre Mendes parece que falou que o Bitelo teve um desconforto, alguma coisa assim. Achei meio estranho isso, né? Um desgaste, por isso ficou no banco. Estranho. Mas ele entrou bem, ao contrário do Ferreira, que eu achei que não entrou bem. Então, eu dividi para a minha honra, né, com o Luiz Henrique Gomes Benfica, o comentário da jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Gomes Benfica. Luiz Henrique Gomes Benfica, né, irmão de Silvio Luiz Gomes Benfica. Então, eu quero dizer para vocês assim, ó, eu acho que o Renato optou muito por um futebol de força e abdicou um pouco da questão técnica. E se a gente for pragmático, tu vai ver que ele abriu mão de dois jogadores extremamente técnicos, né? O Bitelo e, gostem ou não, do Ferreirinha, que é o extrema, que é o X1 e tudo mais. Quando ele está bem, até funciona. Mas, enfim. E ele abriu mão para ter um sistema que dava mais segurança para o seu sistema defensivo, com 3 volantes que foram, olha, eles ocuparam espaço, eles ganharam a segunda bola, eles tiveram muita energia no jogo. E foi esse trio que deu o ritmo do time do Grêmio, especialmente durante o primeiro tempo. No segundo tempo, o time se soltou um pouquinho mais, porque o Cruzeiro meio que, né, adiantou suas linhas. E aí, né, depois que entrou o Bitelo, o Grêmio até deu espetáculo. Né? E isso aí, pode ter certeza, vai mudar alguns conceitos que estavam padronizados do Renato para a sequência da competição. Benfica. Sabe que o Ribeiro Neto, Francisco Ribeiro Neto, já que ele falou meu nome completo, Meneghetti, Francisco sempre Ribeiro
Zavalha Neto ou Francisco Zavalha, Zavalha? Não, o Zavalha é... Ah, emprestado teu avô, né? Não, o Ribeiro é do meu avô. E o Zavalha é de parte de mãe. Mas como o meu avô, poeta, Chico Ribeiro, lá de Santa Maria, eu virei Francisco Ribeiro Neto. E aí o Zavalha eu usei como codinome de artista, né? Ah, tá. O nome tu de era um cantor artista. é Frank E Zavalha. hoje tu é um arteiro. Tu era um artista e virou um Não é arteiro. nem arteiro, mas hoje eu tô esse de qualquer Já coisa. foi, vamos lá. Vamos, Benfica. O que dizia o Ribeiro Neto? O que sempre fala o Ribeiro Neto? O Grêmio perde muitos gols. É um perdedor de gols. Até para o Luizito Soares. Ele falava isso. É um perdedor porque de fato ia perdendo. Mas havia uma coisa mais preocupante que essa, Meneghetti. O Grêmio era um time tomador de gols. O Grêmio tomava gols em todas as partidas, às vezes 2 gols, não tinha a mínima segurança defensiva. E felizmente o Renato entendeu o seguinte, às vezes é mais fácil você ganhar uma partida se defendendo bem do que achando que tem toda essa bola no ataque. O Grêmio não tinha toda essa bola no ataque. Nos últimos jogos, pelo menos, não marcava ninguém, os adversários saíram com a maior facilidade lá de trás. E o Grêmio achando que não, daqui a pouco a bola cai no pé do Cristaldo, tem uma baita... Não é assim. O Grêmio, felizmente, o Renato entendeu. Eu preciso que o meu time não tome gols. Fez um modelo muito bem organizado do ponto de vista defensivo. O Ribeiro pega bem. O Grêmio sempre dividiu com mais energia do que o Cruzeiro. Isso não vinha acontecendo também. Para mim, essa é a explicação para a vitória. Bota assim. O Grêmio é melhor sem o Ferreirinha. O Grêmio é melhor sem o Ferreirinha. Eu poderia dizer que o Grêmio é melhor sem ponta. E também poderia dizer que o Renato só acertou o time do Grêmio nessa temporada quando não teve ponta. E, de novo, o Renato volta às origens do acerto dele lá no meio do Campeonato Gaúcho, quando tirou os pontas e apenas com jogadores de movimento de meio campo conseguiu acertar o time do Grêmio. Foi o que aconteceu. Outra coisa, em determinado momento, o Ribeiro falou muito sobre isso também, em determinado momento esse programa começou a tratar como jogadores insuficientes, jogadores que não são insuficientes. E o principal caso é o Carbajo. Os principais acertos do Grêmio, na minha opinião, em relação a contratações no começo do ano, tirando, obviamente, o Soares, foram o PP e o Carbajo. O Carbajo é muito bom jogador. O Carbajo cai no time do Grêmio no momento em que há um desacerto do time do Grêmio. A outra questão, e aí eu não tenho a resposta, que eu queria colocar para todo mundo que está assistindo e para a bancada aqui. O Grêmio vai bem quando o Soares vai bem e depende disso? Ou o Soares vai bem quando o Grêmio se acerta? Eu tenho uma resposta para te dar sobre isso. Primeiro, fazer uma brincadeira. Renato, não leva a mal isso que eu vou dizer. Mas os jogadores do Grêmio gostam de uma folguinha, né? Ah, bastou uma ameaçadinha que os caras, opa, não, folguinha, parada da FIFA nós queremos. É só uma brincadeira, deu certo. Agora, eu acho que o Soares estava envolvido com o jogo ontem. E isso me leva ao seguinte, quando o Soares quer jogar, ele joga, cara. E talvez seja o sentimento de um cara que está com 36 anos, né? Que está com data marcada para saída, que vai encerrar sua carreira lá na Major League Soccer. Cara, ontem ele quis jogar, ele estava envolvido. Até demais, tomou um cartão amarelo desnecessário. Mas é o seu envolvimento, Benfica. Ele estava afim do jogo. E aí ele puxa o time para cima, eu acho. Baldassi, eu acho O time que vem com ele. eu acho que o time vai com ele, que eu acho que esse envolvimento deve nascer nos treinamentos, no vestiário. Mas a Ele não mecânica, jogou Meneghetti, sozinho ontem, né? a mecânica facilitou ele. A colocação do João Pedro próximo dele, porque ele estava muito isolado. Eu acho que esse vai sair do time para a entrada do Bitelo. Acho que o time sair. do Grêmio é o time de ontem, o time a partir de Pode agora, ser. com o Bitelo não pode ficar fora do time. Não, mas e o João mas Pedro tu- jogou bem. Tu acha? Quem? Acho. Quem? O João Pedro? Eu não João achei. Pedro Galvão Eu jogou acho bem. Não, gostei. Assim, ó, Um belo ele parceiro. foi muito participativo, se entregou ao jogo e tal, mas ele vai ser reserva. Tá? Não, até pode ser, mas ontem ele foi bem. O Baldasso está meio certo. Eu acho que alguns jogadores dependem do Soares. Cristaldo, por exemplo. Quando o Soares vai mal, o Cristaldo não tem jeito de jogar. Quando o Soares está bem, o Cristaldo cresce. Mas o Soares tem que ter parceiro, Ribeiro. Beleza. Essa foi a grande Tá bem, diferença no não jogo. tem. Ontem Ele o estava Cristal- jogando sozinho na frente, aí a Perfeito. dificuldade apareceu. Não há dúvida. O Cristaldo jogou muito bem ontem. E quero sublinhar, porque eu sou um dos grandes críticos, tá? Ontem o Carvalho não foi só pelo gol, jogou muita bola. Mas ele é bom jogador, Ribeiro. Não sei, Mas ele não estava sendo. instável, Baldassi. Mas aí vem com o processo estava. todo. Ele não estava sendo. E eu estou sublinhando que ele jogou muito e ele, os últimos jogos, mesmo num momento ruim, ele melhorou. E eu estou sublinhando isso porque, como eu sou crítico ao futebol dele, né, daqui a pouco, assim como aconteceu com o Vila Sante, né, o Jogou Benfica bem também. demorou o Vila Sante é para adaptação. desabrochar, demorou e pum, estourou. Tomara que aconteça com o O Grêmio Carvalho. Carvalho na deprimido. seleção uruguaia, ele joga com mais naturalidade. Esse foi um ponto que me chamou a atenção. O último jogo que eu vi, inclusive, foi contra o Chile.
Ele foi muito bem, ele apareceu em várias funções, primeiro, segundo, depois chegou a ficar mais recuado ali na linha dos zagueiros. Então talvez seja essa questão da adaptação, que precisou para o Vidiaçante e que pode estar precisando para o Carbajo. E aí eu concordo com o Baldasso, eu acho ele um jogador de qualidade. Talvez seja esse ponto que não esteja fazendo ele jogar. É que foi o conjunto, o conjunto foi. O Grêmio estava deprimido, o Grêmio perdeu a Copa do Brasil, se deprimiu muito por conta do discurso do próprio Renato depois do primeiro jogo, que disse, olha, vaga na Libertadores. O Grêmio tomou um antidepressivo ontem. Todo mundo correu ontem. Havia energia de sobra dentro do Grêmio. Eu queria chamar a nossa enquete interativa agora, Paulinho. Bota em tela cheia aí a nossa enquete interativa, que é projetando o Grêmio, né? Que tem os resultados da rodada. O Botafogo tá difícil, né? Agora tem um jogo contra o Flamengo, tem uma esperança aí lá no tapetinho. O Flamengo também tá cambaleando, mas eu não sei se o São Paulo chega até o jogo contra o Flamengo. Pressão grande. Já tem ex-presidente dizendo que tem que ser o Mano Menezes o técnico do Flamengo. O Odair Helman também tá especulado. Enfim, o Flamengo vai precisar ganhar esse jogo do Botafogo para aliviar essa pressão antes da decisão da Copa do Brasil. Tá aí a nossa enquete interativa. Qual é o campeonato brasileiro do Grêmio? É campeonato de título, de vaga direta na Libertadores ou de vaga na pré-Libertadores? A gente já vai participar. No voto da interativa, eu acho que o Grêmio disputa vaga no G4. Tá difícil o Botafogo tropeçar. Teria que tropeçar aí 3 rodadas. O Grêmio tem que encarregar 3 vitórias. E tem o Palmeiras também chegando. Então eu acho que a disputa do Grêmio é por G4, meu caro Ribeiro Neto. Pois então, e essa vitória foi fundamental, Meneghetti, para tudo isso, né? Para essa coisa de estima, né? Para o Renato daqui a pouco descobrir, isso aí é um elogio que a gente tem que fazer o Renato, tá? Por mais que a equipe seja um eletrocardiograma e tal, e daqui a pouco ele tira um coelho da cartola e esse coelho não tem vida longa, ele se reinventa. Sabe que esse esquema de ontem com os Eu acho três que o Renato foi autoral mais uma vez, então. Sim, tá. assim, ó, não precisa fazer essa corneta, porque eu já disse para vocês que esse é o trabalho mais importante da carreira do Renato. Então não Sim, precisa quando ele fazer ganhou essa a Copa vírgula. do Brasil e a Libertadores da América não Copa do foi. Brasil, o Grêmio estava 15 perfeito. anos e meio sem ganhar nada. É que vocês Ali estão não foi pensando importante. só Tá no certo. título. Bom Também é não ganhar tem o Campeonato problema Gaúcho. nenhum. Eu estou falando de trabalho, de rotina, Mas o Renato trabalhava naquela ocasião também, né? Tudo bem. Tá. Eu quero dizer o Não, seguinte. aquele lá título ele quer dividir com o Roger. A faixa tem que ser cortada. Um abraço ao Roger Machado. Fez grandes trabalhos no clube onde passou, mas quem ganhou o título foi o Renato. Foi o Renato, mas com um grande trabalho do Roger. Mas enfim, Meneghetti, os 3 volantes do Benfica fizeram com que Jeromel jogasse com naturalidade. E havia uma preocupação sobre isso. Né? Sim. E eu vou dizer para vocês, Isso tá? tem tudo a ver com a enquete, né? Que nós estamos votando agora. Nós estávamos debatendo a Estamos enquete. debatendo a enquete. O Meneghetti disse chance de G4. O que tu acha, Ribeiro? E tu tá falando do Jeromel. É que eu estava falando um preâmbulo, cara. Não, é que não vai ter o Mota hoje. O Alexandre Mota tá de folga hoje. Ribeiro, confessa uma coisa para te todo mundo que está perdeu, assistindo. Tu tem opiniões que tu prepara para o programa e tu não ouve ninguém do programa. Quando chega a tua vez, tu dá a tua Você opinião. é que nem o repórter da coletiva. Pergunta Claro, pronta. não, pergunta aí pronta. o técnico Leonel deixa uma Brizola, bola. né? Esse é o Leonel Brizola. Tática Leonel Brizola. Na verdade, não é isso. Tu Tá. pode E aí, até me Ribeiro? achar que eu não estou ouvindo. Tá, o o que Jeromel tá vai levar o acontecendo. Grêmio aonde, Ribeiro? Não é. Mas eu fiz esse preâmbulo para as pessoas entenderem onde eu quero chegar. Até agora a gente não entendeu. Mas vamos lá. Tá difícil. Eu vou em casa tomar um cafezinho ali. Aí é o alcance, né? Aí é uma questão de valores cognitivos. Mas não tem problema. Isso, até aqui é todo mundo burro. Eu acho que o Renato achou um novo esquema, Meneghetti, e isso vai fazer o Grêmio crescer. E aí, respondendo a tua pergunta... Tu não ia, não era isso que tu ia dizer. Tu estava enganando todo mundo, não era Tem isso. que ser aqui, jogador, bem sincero, me perdi, pronto. Não, mas eu não me perdi, eu estava fazendo vocês me atrapalharam, vocês me atrapalham. Vai E ser aí campeão. eu acho que o Grêmio tem condições de se manter ali entre... No G4 é difícil, entre os 6 primeiros. Tá bem, Benfiquinha. É a vaga direta. Essa é a pergunta, Meneghetti? Opa, vaga direta. A vaga direta. Aí é que tá, que G4 vai certamente virar G5 e possivelmente G6. Pode até ser G7, a vaga direta. A briga do Grêmio é por vaga direta e convenhamos, cara, a expectativa que se criou pro Grêmio no começo de temporada, com o que o Grêmio tinha, o Grêmio conseguir chegar onde chegou na temporada, ganhar gauchão, avançar em algumas competições e conseguir uma vaga direta para a Libertadores no próximo ano, o torcedor do Grêmio tem que ir para Guete no final do ano. Daniel, Mas o Grêmio, quando fez uma contratação, ele indicou que seria essa a briga, né? O Luizito Soares. Eu não contrato o Soares para ser um mero participante do campeonato. Por isso que é a vaga direta.
Muito bem, vamos colocar aí um dos protagonistas, o Alexandre Mendes, como eu disse, a gente tem que valorizar. O cara tá na beira do campo. Se toma 3, cai na conta do Renato, mas também do Alexandre Mendes. Se faz 3, méritos para ele. Lucas Dias, Central Band do Esporte. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, a todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. E o Alexandre Mendes, conhecido muito famosamente como Gabeira, auxiliar do Renato, que estava suspenso ontem para o jogo contra o Cruzeiro, falou principalmente sobre a vitória, mas destacou bastante, Meneghetti, a postura da equipe dentro de campo ontem na Arena, e a gente acompanha agora. O mais importante, logicamente os 3 pontos é importantíssimo, mas a mudança de postura da equipe que favoreceu o nosso resultado é de suma importância. E a alternância do sistema, a mudança do sistema, em função dos jogadores que nós tínhamos, também favoreceu para que a gente tivesse a vitória. Procuramos ter um aumento numérico de jogador no setor do meio campo, exatamente para confundir a marcação deles. Então, a partir do momento que você começa a criar dúvidas em alguns setores do campo, você termina ganhando a partida. Bom, a gente vai mudar a pauta agora, daqui a pouco a gente fala mais da importante vitória do Grêmio, vamos falar do Internacional, do empate com o Flamengo. E é claro que nós vamos elogiar o Lúcio Gonzalez, técnico interino, o Eduardo Cudê. A gente vai falar da Edna Alves. Edna, tu é boa árbitra, tu tá te consolidando como uma baita árbitra, mas não te deixa envolver pelo ambiente do estádio. 18 minutos de acréscimo só com falta de energia. Só quando apagar refletor. 18 e vai botando mais um e o pênalti. Edna não estraga a carreira por ser suscetível ao ambiente. De novo, boa árbitra, competente árbitra, uma revelação, ótimo que tenhamos mulheres comandando os jogos. Mas calma, Edna. Mas eu quero destacar aqui um profissional da comissão técnica do Internacional. Que eu acho que eu faço isso, na minha compreensão, por justiça. Eu estou falando do preparador de goleiros do Internacional, Leonardo Martins, que substituiu um gigante, o Daniel Pavan, que é um baita profissional. Foi uma decisão criticada e eu reitero a crítica à direção do Internacional naquela oportunidade, mas ele foi criticado com as falhas do Daniel, o Leonardo Martins, e com as falhas do Keller. E quando o Internacional mostra que tem 3 goleiros numa fase excepcional, a gente tem que agora ser justo e identificar isso também no trabalho dele. O Rocher chegou, veio do Nacional e manteve o ritmo lá em cima. Tá voando o Sérgio Rocher. O John estava jogando, crescendo, salvando o Inter e sendo responsabilizado pela classificação na primeira fase da Libertadores. E o Keller, sem jogar há 400 anos, entrou e foi protagonista com defesas excepcionais. Portanto, o meu elogio ao preparador de goleiros do Inter, Leonardo Martins. Baldasso. Vale, assino o elogio e é justo que se faça isso, o elogio ao preparador de goleiros do Internacional, porque o Keller se apresentou numa ótima condição e foi muito bem no jogo. Assino embaixo no que tu dissesse da Edna. Eu acho a Edna a melhor árbitra do Brasil, tá? Melhor árbitra do Brasil. Só que a Edna não foi só os erros cometidos especificamente no jogo. Alguns jogos eu tenho percebido ela prepotente, arrogante, coisa que ela não era e ela pode se perder por conta disso. Sobre o Inter começa um jogo com um time reserva e a estratégia do primeiro tempo, jogando com reservas contra titulares do Flamengo, era suportar o Flamengo. Suportou muito bem. O Flamengo teve uma chance de gol apenas, em que o goleiro Keller fez uma grande defesa. Começam a entrar os titulares a partir da virada para o segundo tempo e o Internacional foi melhor que o Flamengo durante boa parte da segunda etapa. Houve um momento que o Inter tinha no seu meio-campo Bruno Henrique, o nome do jogo para mim, jogadoraço. Bruno Henrique, Arangues e Alan Patrick juntos no time. Pura qualidade, o Inter chegou a ser melhor do que o Flamengo. Aí depois, quando o Vitão se machuca e o Inter não tinha mais substituição para fazer, o Flamengo fez uma pressão final. O Inter foi muito bem de ponta a ponta, mudando de objetivos durante o jogo. Houve um momento em que até poderia ter encaminhado a vitória no jogo. Foi muito bem, surpreendente, estávamos imaginando o pior e o Internacional começa a mostrar um amadurecimento, uma melhor confiança, um melhor entendimento das coisas e estratégias de cada jogo. O Inter está chegando nessa reta final de 2023 muito melhor do que estava muito pouco tempo atrás. Eu estou bem animado com o Internacional. Daniel. O Meneghetti, eu vou separar a trajetória do jogo porque eu entendo que esta é uma circunstância que mereça. O que o Internacional fez foi, mais uma vez, um excelente resultado diante do cenário, né? E o cenário é de foco na Libertadores e necessidade de preservar jogadores.
E esse amadurecimento que o Baldasso fala, eu acho que está acontecendo uma situação muito importante dentro do Internacional, que é a seguinte. O Inter vai enfrentar o River, e aí já começa aquela corrente. Vai tomar uma goleada na Argentina. Vai lá, perde o jogo, é verdade. Tem chance de decidir no Beira-Rio. Ah, mas está desenhada a tragédia. Vai perder. Aí ganha o jogo. Toma um gol no final. Ah, tá pronto. Não vai nos 90, vai perder nos pênaltis. Passa pelo River. Ah, vai enfrentar o Bolívar na altitude, já vai voltar eliminado. Ganha do Bolívar. Vai enfrentar o Flamengo com um time descaracterizado no Rio de Janeiro. Vai perder o jogo. Vai lá e para esse sentimento pé frio, digamos, né? Não, é que isso são o as Inter... últimas eliminações do Inter, É que né? o Inter, é verdade, que construiu isso ao longo dos últimos anos. Não é este Inter que construiu isso, mas é um Inter recente. Mas inclusive com alguns jogadores que hoje estão no time. Exatamente. Olímpia, Melgar. Tanto é verdade. Mas aí eu acho que vale saudar isso, esse amadurecimento do Inter. O Inter está espantando O Inter aquela incorporou. corrente negativa que circundava o ambiente. Benfica, por favor. Não, eu acho que essa questão do amadurecimento é visível, né? A Libertadores América, os resultados na Libertadores América incorporam muito a equipe do Internacional, a chegada de jogadores com rodagem internacional, né? Com perdão aqui deu ao Internacional essa estrutura assim que lhe permite enfrentar. E está acontecendo uma coisa muito curiosa, Meneghetti. O Internacional sabe enfrentar o Flamengo, né? Parece que há um bloqueio do Flamengo. O Inter fez 4 pontos contra o Flamengo nesse Campeonato Isso Brasileiro. me pareceu uma crítica ao Grêmio. E eu vou completar agora, e é óbvio. Há um bloqueio psicológico do Flamengo em relação ao tomou Internacional. 6 gols do Flamengo, que não perdeu acontece. 3 jogos, não Sabe fez por que nenhum. eu constatei isso, Baldasso? Porque eu fui ver o canal de vários youtubers gremistas e todos eles, puxa vida, contra o Grêmio eles fazem o que querem, contra o Internacional. O Inter parece que descobriu assim uma fórmula e... Meneghetti, eu quero fazer uma referência aqui a uma coisa triste, lamentável, que é ver o maior templo da história do futebol mundial, que é o Maracanã, com aquele estado de gramado. Não é só o estado de gramado, porque antes do jogo tinha um rombo desse tamanho na rede que os caras tiveram que segurar. No Araribóia não tem isso. No Araribóia não tem isso. E outra coisa, tá? O Arrascaeta sente durante o jogo uma lesão muscular, o Araújo do Flamengo sente durante o jogo uma lesão muscular e o Vitão também. Isso não é coincidência. Ribeiro, vem. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, baseado até nisso que o Daniel falou, dessa virada de chave psicológica, sobrenatural de Almeida e tal, eu vou colocar daqui a pouquinho um post no Ninho, canal do Ribeiro Neto, que é isso? A direção do Inter está blindando o seu grupo. Exatamente porque tu pode acreditar ou não, tem todo um histórico que ainda causa um certo temor em alguns torcedores. Então E amanhã faz bem. basta, né? Não, e faz bem. Não, festa é só depois da vitória. Mas também não vou chegar, eu encontrei um colorado aí nos corredores. Tu tá insistindo com esse negócio de festa, Só um pouquinho. Ribeiro. Só um pouquinho, não. Não tem festa. Ninguém está fazendo festa. Ninguém eu já tá fazendo parei, festa. eu já troquei de assunto. Aí o outro colorado que eu encontrei nos corredores... Pareceu uma crítica ao Daniel, isso aí. Sinais, olha os sinais, né? O Internacional vai jogar contra o Flamengo. Pô, o Arrascaeta e o principal extremo tem lesão muscular. Aí o cara chegou e disse assim, pô, tu viu, o Dudu tá fora da temporada, sinais, o Inter vai ser campeão. Eu digo, calma. Mas, Ribeiro, Sentimento não é do clube. Isso não é sentimento do clube. Não, é do torcedor. Tá dizendo, Não, tem que ter calma. Em primeiro lugar, tu não é fiscal de sentimento de torcedor no Internacional. Ninguém te deu essa autoridade. Era o que eu ia falar. E em segundo lugar, o torcedor pode tudo, cara. O torcedor pode sonhar, porque senão fica muito fácil. Quando o Inter tá mal e tu vem aqui urubuzar o Inter, todo mundo tá sofrendo. Aí quando o Inter tá bem e sonhando, tu não deixa sonhar. Tu virou o fiscal do sentimento da torcida do Internacional. O agora. Ribeiro Baldasso tem razão numa coisa, citado. Ribeiro. Isso é o sentimento que não é do clube. Mas eu Tem não tô muita gente falando- achando assim, ó. Eu vejo isso na rede social. Vocês estão achando que o Inter vai ser campeão. Não estamos achando nada. Quem está achando são vocês. Mas, Estão Beneguete, preocupados com isso. a Que primeira- querem criticar o Internacional. Eu não vi uma manifestação do Inter, da direção, jogador, nós vamos ganhar, faltam tantos jogos da Libertadores. Não vi, eu não vejo isso. Tanto é que eu estou dizendo, é que vocês não me Não, é que tu ouvem, tá querendo criar que a fato, direção Ribeiro. está Ribeiro. blindando Não o sei quem é esse teu grupo amigo disso. torcedor do Inter Ribeiro. aqui nos corredores, que aqui eu não vejo colorados nos corredores da Band, tá? Eu não vejo, só vejo gremista. Negócio não, o negócio é Ribeiro. 8-2. Ribeiro, Aqui é o sistema azul. tu não pode tirar o meu direito de sonhar. Na minha cabeça, eu tô pode-
vendo o Depena marcando o De Bruyne no final do ano. Mas se tu tem todo Na minha cabeça, eu tenho todo o direito de sonhar, Por tu não isso vai que tirar eu, isso. de novo, vou repetir. com lesão muscular. E o De Bruyne sentindo o adutor. E assim, ó, jogo decisivo, ele fica fora Ele mesmo. fica Ele fora, é um adora essa aí. pipoqueiro de decisão. Aqui, ó, cara, é exatamente isso. É que vocês não me ouvem. Não, vocês é que me tu, pra entendem. justificar Eles a tua estão tese, dizendo tu criou um fato. exatamente Ninguém consegue te isso. entender. O que tu acha que está acontecendo? Vocês Se estão ninguém com consegue problema. te entender. Vocês estão com Tá problemas. bem. Ô, Lucas, vamos colocar o interino Lúcio Gonzalez, que jogava o fino da bola, interino do Eduardo Cudê, lá no Rio, para se manifestar. Para muitos, Meneghetti poderia estar brigando por vaga nesse meio-campo do Internacional, viu? Mas o Lúcio Gonzalez, que substitui o Eduardo Cudê, que viajou, é importante destacar, com a delegação para o Rio de Janeiro, mas ficou em um quarto de hotel por conta de regras da CBF, estando suspenso, não poderia estar no Maracanã. Lúcio Gonzalez comandou a equipe e falou, após o empate bastante comemorado no bastidor do Internacional contra o Flamengo, sobre o resultado e, principalmente, a concentração da equipe na partida do final de semana. La entrega de los jugadores fue sensacional. Tuvimos por momentos o control do jogo. Sabíamos que enfrentábamos un equipo con jugadores con grandes características individualmente. Mas o elenco mostrou-se focado, mostrou-se muito concentrado em cada bola, em cada disputa, que foi o que a gente sempre pide, sempre cobra essa intensidade. Nosso elenco se mostra que é um elenco que está capacitado para disputar de igual a igual contra quem seja e donde seja, sobretudo também, que isso eu acho que é muito importante de ressaltar. Foi bem no jogo, o Lúcio Gonzalez, que jogadoraço, cara. Vocês mais novos que não viram, box to box, área a área, marcação, pé dentro, clássico, pé dentro da área para fazer gol. Que jogador, Lúcio Gonzalez. Nossa Senhora. Ô, Lucas Dias, questão do Vitão. Eu queria saber tempo de parada, qual é a previsão, né? O jogador deve ter feito o exame recém hoje, talvez não tenha feito ontem. E quem é que o Cudê bota no jogo de amanhã contra o Bolívar? Exame hoje, viu, Meneghetti, em relação ao Vitão, que foi um dos titulares que entrou no segundo tempo contra o Flamengo no Maracanã no último sábado no Brasileirão. Não aguentou, inclusive o Lúcio já tinha feito as 5 substituições, tinha mais 10, 15 minutos de jogo e ele não aguentou. Sentiu ali a posterior da coxa direita. Ontem, na reapresentação pela manhã no CT Parque Gigante, ele já não estava trabalhando e hoje vai fazer um exame de imagem. Mas assim, tá, Meneghetti, pelo que a gente tem acompanhado nas últimas temporadas do Inter, até com esse departamento médico atual do clube, desconforto que é o que ele tem no momento até ter um resultado e um diagnóstico do exame de imagem, é pelo menos 1,5 semanas de parada para o Vitão, tá? Tendo confirmado uma lesão, vai depender do grau dessa lesão para saber esse tempo de parada, mas uma lesão ali, grau 1, grau 2, é pelo menos 1 mês de parada para o zagueiro Vitão. Em relação à partida de amanhã, não tendo Vitão, existem 2 possibilidades. A entrada do Igor Gomes, em que o mercado seguiria do lado esquerdo da zaga, como atua naturalmente ao lado do Vitão, ou a entrada do Nico Hernandes, que está acima do Igor Gomes na hierarquia dos zagueiros do Inter. E aí o mercado seria deslocado para o lado direito da zaga. Além do Vitão, o Luiz Adriano também é dúvida por conta de dores no tornozelo direito. Estava fazendo já no intervalo do jogo, substituído que foi pelo Ener, gelo no tornozelo. Agora, 1 mês ele é dúvida para o primeiro jogo das semifinais. O Inter confirmando passagem, Baldasso. Cara, não se mexe em 2 para arrumar uma. Ah, mas o mercado já foi lateral direito do Copa do Mundo. Beleza, tal. Só que o mercado está 1 ano jogando do lado esquerdo da zaga. E nesse lado esquerdo da zaga, o mercado, que em algum momento foi contestado, está tendo atuações monstruosas no Internacional em jogos decisivos de algum tempo para cá. Não toca nisso, cara. Não toca nisso. Deixa ali. Essa está pronta. Arruma só o lugar do Vitão. Coloca o Igor Gomes. Eu não vou pegar o mercado da esquerda para botar na direita, para pegar o Nico Hernandes, para botar na... Não precisa fazer isso. Tá, mas nós estamos então descartando 3 zagueiros. Foi uma situação emergencial para altitude. Não, claro. Bota o Igor Gomes. Foi bem o Igor Gomes contra o Flamengo. Bota o Igor Gomes no lugar do Vitão e deixa o mercado do lado esquerdo. Benfica, é a melhor solução? Eu acho que para esse jogo sim, porque esse jogo, desculpa, Ribeiro Neto, acreditar que o Internacional vá se classificar nessa terça-feira. Aprendeu rápido, hein? O Benfica, Aprendeu rápido, hein? Não, eu tô
Tu não, Ribeiro, Benfica. tu acha o quê? Esses mau caracteres Ribeiro. aqui, tudo bem, mas tu não, Benfica. Ribeiro, eu queria saber de ti, o que tu acha que o Inter precisa fazer para reverter esse favoritismo que tu acha que o Bolívar tem no jogo de amanhã? Vem, Benfica. Não, para esse jogo, então, sem qualquer problema. Agora, a longo prazo, é muito preocupante, Meneghetti. Porque o Igor Gomes é muito menos zagueiro do que o Vitão. O Vitão voltou a ser aquele zagueiro absolutamente confiável do ano Já não tem passado. o Moledo mais, né? É isso que eu estava pensando. Então, puxa, será que o Internacional, em vez de trazer o Hugo Malo, que até não foi mal, não poderia ter pensado no outro zagueiro em virtude da suspensão do Moledo? Mas agora é tarde, né? Ribeiro. É que foi a escolha do Cudê, né? O Cudê que escolheu trazer o seu lateral do Celta. E aí utilizou o subterfúgio do Igor Gomes como Não, mas não é zagueiro. subterfúgio. Então, O Internacional, aí a gente não sabe. Ribeiro, tu vai me desculpar. O Inter pode ter olhado o mercado, teve assim, não temos um zagueiro condizente financeiramente que possa ser um bom reserva. Daqui a pouco o Moledo, não sei se é possível reverter ou não e tal. sei. Então nós temos um Igor Gomes aqui. Aí o Cudê vai dizer, não, mas eu tenho um lateral direito da minha confiança. E mesmo que reverta o Moledo sequer pode entrar no CT para treinar. É, A não, permissão. Então, esse imagina não a joga defasagem mais, física. o time do Inter, na minha opinião, está escalado, desculpa Lucas Dias aí, definido, sem nenhuma dúvida. Né? É exatamente o sistema defensivo que o Baldasso falou, com o Maurício, né, no lugar do terceiro zagueiro, e esse Seferin vai um abraço. Peraí, Johnny, Arangues, Maurício Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia. Será Esse é o que time não do vem Inter. um Bruno Henrique, hein? Acho Você que joga não. por empate, hein? Cara, eu concordo contigo, eu vi teus comentários no teu canal. Cara, o Bruno Henrique tá sobrando. Cara. Tá jogando muito, Tá sobrando, joga muito. É um titular que está no banco de Pra que reservas. colocar o... Pra que se arvorar, tá? Tentar definir o jogo e tal, mas... Tá, Mas, Meneghetti, Meneghetti, eu não entendo vocês. aí Eu não eu entendo vocês. se o amigo deixar eu participar do programa, aí eu discordo completamente da tua ideia. Discordo Tô completamente da tua ideia. questionando uma possibilidade. Eu acho que o Internacional precisa entrar em campo amanhã desconsiderando em 100% qualquer coisa que tenha acontecido na primeira partida. Que o risco é justamente esse. O Inter entrar em campo amanhã com alguma ideia que seja de administração de resultado. Velho, 1-0 é um pombo sem asa de fora da área, é uma falha do zagueiro e tal, já está 1-0 para os caras. O Internacional precisa entrar em campo amanhã como se fosse o último jogo da Libertadores, não tem vantagem nenhuma, 50 mil pessoas na arquibancada para definir no primeiro tempo e tem bola para isso, com seriedade, fazer 2-3-0 no primeiro tempo e aí sim, aí popa jogador, aí prepara para o jogo contra o Goiás, faz o que tu quiser. Eu tenho medo disso. Eu tenho o Olímpia em 89 na minha cabeça ainda. É inacreditável. Como é que tu, um comandante de programa, que é brilhante, um craque da apresentação, deixa acontecer o que está acontecendo no programa de hoje? Deixa porque as pessoas têm o direito de dar a sua opinião. É Não, simples. ele falou exatamente o que eu falei e não foi argumentado tem por nada a ver, ninguém. não tem nada a ver. Ladrãozinho de tese, o senhor tá, Fabiano Baldasso? Vamos lá, Daniel, vem. Não, a maneira com que o Inter encarou o Flamengo é a prova de que ele está focado nesse jogo de amanhã. Poupando os jogadores. O que é, Ribeiro? Foi exatamente o que eu falei. Vamos lá, Não, tu não Daniel. falou isso, Daniel, Ribeiro. Ribeiro, Tu não falou isso. Ribeiro, teus Tu não pais falou batizaram de Francisco Ribeiro Neto. O Daniel Oliveira é ele. O que o Internacional está fazendo e que é correto é o seguinte, eu, por exemplo, acho que o Inter ganha tranquilamente o jogo amanhã. Vai ganhar tranquilamente. Ribeiro, Agora, o Inter não pode Ribeiro, pensar isso. Ribeiro não gostou da E tua tese. porque, claro... Bom, o Ribeiro Neto ontem conseguiu homenagear o Jeromel e escolheu o lance do jogo, a lesão do Jeromel. Faz parte do jogo. Sim, foi uma homenagem ao É do jogo. É que é difícil entender. Eu reconheço. Não, mas isso é pra depois. Tá com alguma dificuldade. Eu pra dei a entender. manchete, isso é pra depois. Eu posso achar que o Inter vai ganhar. E o Inter não tá tratando o jogo como jogo jogado. E esse é um ponto que a gente Não, tem que elogiar. eu tenho um questionamento aí pra divergir do Baldasso. Eu não tô dizendo que tenha que jogar o Bruno Henrique. Eu só tô dizendo que o Bruno Henrique tá difícil pra achar um lugar pro Bruno Henrique no banco de reservas. Tá difícil? Quando o cara joga tão bem assim, como é que eu vou deixar esse cara no banco? E o Maurício, na minha opinião, não tá jogando fino da bola. Já jogou esse ano, mas não tá. Do ponto de vista de organização tática, o Baldasso tem toda a razão. O Inter tem que tentar definir o jogo. Esse jogo me lembra muito o cenário da final da Libertadores de 2010. O Inter foi jogar contra os mexicanos, os Chivas, num gramado sintético, que era difícil. Na época era menos conhecido ainda. Sai perdendo o jogo por 1-0 e vira para 2-1. Aí vem jogar no Beira-Rio. A torcida, a imprensa é campeão, ganhou o primeiro jogo contra os Chivas Guadalajara do México, vai ganhar no Beira-Rio. Aí toma um gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí um gol de puxeta e tal, a defesa falhou, e aí bateu o pavor. Os caras vão vir aqui, na nossa casa, ganhar o jogo. E aí o Inter, parece que chegou no intervalo, o Celso Roth falou assim, gurizada, nós somos melhor que os caras, vamos jogar bola. Aí ganhou, fez 3-1, tomou um gol lá aos 45.
Eu estava pensando onde é que estava o Ribeiro Neto em 2015, será que ele fez esse tipo de alerta também? Isso foi em 2010, a segunda 2010? Libertadores. Em 2010 eu estava na cabine na Rádio Bandeirantes. Então assim, nós estávamos juntos, inclusive, nesse jogo, com o grande Cláudio Cabral, né? Exatamente. Grande Cláudio Cabral. E eu estava no estúdio. Todos Tu não estava na Bandeirantes. cabine, Ribeiro, desculpa eu te dizer. Tu não estavas na cabine. Não, não estava no Beira-Rio. Estávamos, bom, pode ser. Estávamos eu, Daniel Oliveira e Cláudio Cabral. Tu pediu Quando folga. sai o gol dos caras, a gente só se olha assim. Ó. Os três se olhando. Olha. Então, assim, me lembra muito pela vantagem, pelo adversário, que é pior que o Inter. Então o Baldassi tem razão, o Inter tem que matar o jogo. Mas, Só que eu não sei se é mais fácil matar com o Maurício ou o Bruno Henrique. É que há um fator chamado Cudê dentro do vestiário, que é o cara que não deixa o time se desmobilizar nunca, Meneghetti. É impressionante. E ele passou pro Lúcio isso, e os jogadores que vieram de fora, esses jogadores têm... Mas quem é que tá jogando melhor, o Maurício ou o Bruno Henrique? Eu defendo sempre os melhores. Mas o Bruno Henrique não se sobrepõe É que são ao Arantes. jogadores diferentes, cara. Vai, libera um deles mais, o Bruno Aí Henrique é que chega tá. bem na frente. Essa questão que o Rico coloca ela é muito importante. Existe um trabalho que o clube faz, que é o trabalho dos vídeos dos bastidores, que nos traz coisas que nós não temos a oportunidade de saber. O Ribeiro Neto critica, debocha desse tipo de vídeo, mas esses vídeos eles são primorosos para a gente fazer algumas análises que podem parecer subjetivas, mas não são tanto assim. Através desses vídeos que o clube disponibiliza, nós percebemos ações e reações de vestiário que mostram lideranças, que mostram como está o ambiente. Saiu um vídeo agora do jogo contra o Flamengo, em que em determinado momento o Gabriel disse para o grupo: vamos mostrar dentro de campo o que nós somos no dia a dia. Do tipo, o ambiente é bom. Nós descobrimos o quanto o Rocher já é líder desse grupo por conta desses vídeos, desses bastidores. O quanto o Ener Valencia está integrado também por conta disso. Então, esse universo de bastidores do Inter, que o Inter faz um trabalho primoroso e nos traz, mostra muita coisa em relação à mobilização que faz eu acreditar na mesma coisa que o Luiz Henrique. Não tem como imaginar um Inter de salto alto que nem o Inter lá de 89, do Nilson, dos caras tudo desfilando em campo e o Olímpia matando, né? Isso não vai acontecer mais. Ô Ribeiro Neto, o assunto que tu gostaria que a gente comentasse vai ser agora. Lucas, vamos falar de Jeromel. Isso, Meneghetti, até porque o Jeromel voltou ontem depois de um longo período afastado dos gramados com a camiseta do Grêmio. Aliás, a estreia do Pedro Jeromel foi ontem à noite contra o Cruzeiro na temporada 2023. Não atuava desde aquele jogo contra o Náutico que confirmou o acesso do Grêmio da segunda para a primeira divisão em outubro de 2022. E o Jeromel falou ontem na zona mista da Arena justamente sobre esse longo período afastado dos gramados e até se chegou a pensar em aposentadoria. Não, muito pelo contrário, eu estou me preparando para estar no mais alto nível. Como eu disse anteriormente para a vossa colega aqui, não adianta voltar e não estar bem. Eu tentei voltar uma vez, tentei voltar outra e infelizmente inchou o joelho e não ficava bom, mas agora eu já estava me sentindo muito bem, como vocês viram. Estava no meu mais alto nível e essa lesão da posterior, ainda bem que foi na posterior, né, que é uma coisa diferente. Eu espero que não seja nada grave para eu voltar o quanto antes. Jeromel, tu pretende jogar ano que vem, até porque a gente sabe que é uma temporada muito desgastante para ti, né? É uma lesão onde tu tá fazendo teu primeiro jogo na temporada, mas tu pretende jogar ano que vem, como é que tu tá te sentindo? Eu tive até uma conversa com a direção recentemente, eles vieram me procurar e eu falei para eles que o meu foco agora era jogar futebol, voltar a jogar e depois deixar essa conversa mais para frente. Então eu não consigo pensar muito no futuro, eu penso agora no agora. E agora vamos ver o que aconteceu aqui para eu voltar a jogar, fazer o que eu mais gosto. E essa conversa aí a gente vai ter, mas no futuro. Quando o Jeromel colocou a mão na coxa, ali estava sendo sinalizado: atenção, está começando a novela A Renovação de Pedro Jeromel. Será uma novela longa, desgastante e não vai ser fácil, a exemplo do que aconteceu com o argentino Walter Kahneman. O Ribeiro, vai começar a novela Jeromel. Tá, e antes de mais nada, eu quero, então, já que o Daniel Oliveira soltou a pipa, né? Eu queria dizer o seguinte para vocês. É muito fácil de entender por que na jornada esportiva que eu dividi contigo os comentários e as opiniões, tá, meu fica? Eu elegi como lance do jogo a lesão do Jeromel. E assim, não é difícil de entender. Positivo. Não, completa a frase, não seja injusto. Não é difícil em homenagem ao Jeromel, exatamente. O lance do jogo é a lesão do Jeromel. É assim? fantástico. E eu vou tentar dizer para vocês que, e assim vocês vão entender, não é Eu vou muito difícil. Eu queria te pedir um favor, tá? Não me faça homenagens, tá? Não me faça nenhuma homenagem. Meneghetti, Tá? Não me faça homenagens, tá? Ontem
ontem a Por atuação, favor, a atuação do Ribeiro Neto ontem foi impagável. Ele chegou a me arrancar a planilha com o nome dos jogadores para fazer uma anotação. É um troço Não, espetacular. mas a melhor coisa foi o seguinte: no intervalo do jogo, tá, o que ele falou pro Benfica? Eu ouço, né, cara? Eu sou chato e atento. Então, assim, um jogo sem muitas chances de gols, eu não sei quantas você anotou aí. Transformou o Benfica em assessor dele na jornada. Porque tu não é capaz de anotar nada ali. Não, tá velho, né, Ribeiro? Tu tá velho, né? É uma questão de perfil, de característica. Olha aqui, ó. Assistente do Eu Ribeiro. dividi com o Benfica, antes do jogo nós falávamos, né, Benfica? Nós tínhamos um certo temor, assim, uma certa vírgula com o Jeromel, que não jogou esse ano ainda. E nós tínhamos uma dúvida. Eu achava que ele tinha jogado o Campeonato Gaúcho. Mas não jogou nada. Não jogou. Não jogou, não é nada, né? Não tá fazendo nada de ruim. Não entrou jogou em campo. nenhuma Dia partida. 6 de janeiro ele se lesionou. E nós estávamos preocupados porque o Jeromel é um ídolo, né? Um ícone gremista e tal, né? E a gente ficou preocupado, Benfica, como é que ele ia se comportar, se ele tinha tecnicamente e fisicamente condições para esse nível de competição que nós estamos tendo no futebol brasileiro com 37 anos de idade, né? Mas tu sabe que, eu não sei se foi pelo sistema que protegeu muito ele com os três volantes, mas ele jogou de forma natural, jogou bem, né? Ele é uma liderança. E nós todos nos assustamos com a lesão que ele teve no final do primeiro tempo, que foi uma lesão que aparentemente é muscular. Parece, né, que não se tem uma informação do grau ainda, tá? Mas ele acha que não é tão grave e que pode ser até normal. Tanto que ele queria ficar em campo. Toda a preparação. Ele né? queria ficar, né? Aí quando ele viu o Eli ali fora, eu acho que eu vou sair. Porque é normal acontecer esse tipo de lesão, desse tipo de treinamento e preparação e tudo mais. E eu elegi, porque senão ia ficar esquecido a participação do Jeromel. Iam falar da Vitória, do Soares, do Carbajo. Não, e o Jeromel. Então eu elegi como uma homenagem, né? Não o lance da lesão, mas basicamente a sua participação, que teve este episódio. Lance do jogo! Lance do jogo! É intervalo, Paulinho? Vai, Lucas, destaque intervalo. Vamos lá, Meneghetti, porque vocês vão debater depois do nosso break aqui nos Donos da Bola a situação de Johnny, tá? Porque a venda dele deve ficar, de fato, para o final do ano por conta de um pedido do técnico Eduardo Cudê. O técnico Eduardo Cudê pediu à direção para que não venda o Johnny nesta janela somente no final do ano, porque é um jogador titular, importante, e o Inter está chegando aí, quem sabe, a uma semifinal de Copa Libertadores. E ainda prometeu que o Inter pode lucrar mais, de 8, que era o que a direção pretendia, para 12 milhões de euros em dezembro. A gente vai no intervalo, mas na live do YouTube, o Lucas conversa com vocês. Já estamos no clima, vamos lá, live dos Donos da Bola. E olha só, 24 mil pessoas na live no YouTube nos assistindo nesse momento, só 2.300 likes. Então agora é o minuto do like. Deixa o like aí na live, já vamos interagir, já vai mandando mensagem aqui, ó. Quem é que tá mandando aqui? Vamos Eric, é o nome aqui. Rumo Arena Tricolor, motovlog pelo coração gremista? É true? Será? Vamos lá. Birubiru, Lucas, hoje é meu aniversário. Pede pro Baldasso me mandar os parabéns, sou fã dele, meu nome é Douglas. Daqui a pouco o Baldacinho vai te mandar um salve, tá, Douglas? Mas eu estou te mandando, se serve eu, estou te mandando os parabéns também. Feliz aniversário. Hermes Salvagni, Lucas, você é nosso pé quente, vamos Inter, um abraço. Hermes de Bombinhas, Santa Catarina. Um abraço para toda Bombinhas, Santa Catarina. Leonardo Marques Leu, que vai ter Donos da Bola na Expo Inter, será? É quente. Chico Kim, oi Lucas, pede like pros colorados, like. Vamos lá, deixa o like, coloradagem gremistada também. Márcio Maciel, Lucas, cadê o Diogo Rossi? Tá voltando, acho que é quinta ou sexta que o Dioguinho tá de volta. Vai ter a ala gremista do programa. Se é que a que está lá na bancada não serve a vocês. Mas tudo bem. O Rafael Azevedo, Lucas, tu já viu a base do Milan, o segundo time do Milan? Já peguei essa piada, tá? Eu não tinha entendido semana passada, agora já entendi. A do Milan... Michele caiu? Essa aí eu não conhecia, cara. Confesso que eu não conhecia, tá? Amanhã, Ruas de Choro, Rafa. Pô, o que vocês acham que vai dar amanhã? Eu acho que dá Colorado. Eu acho que o Colorado vai pra semi, tá? Cara, mandar um abraço também, tá na nossa audiência. Faz um baita trabalho, tá? Lá no pessoal do clube, o Nicolas Alexandrini. Tá sempre na audiência também aqui nos Donos da Bola. Mandar um salve pra ele também. Tá na audiência aqui do programa. Lucas, você é deles, né? O que é ser deles? O que é? Pois é, depende.
Alexandre Nogueira, manda um salve pra Tapes. Salve, pessoal de Tapes. Tá sempre na audiência também. São José do Norte é Inter, Lineker Rosa. É true, é quente. Vai cair em pegadinha, Thiago Felício. Jamais, nunca mais. Quem mandou aqui? Pô, essa aqui do Deinavan. Essa aqui ainda não vem comigo, tá? Que essa eu conheço. Não precisa vir nessa aí do Deinavan, tá? Quem mandou aqui? Abraço pra mecânica. Pô, vocês hoje estão só arrastando o chat, velho. Não tem um assunto que se preserve aqui. Ó, Restinga Inter, Emerson Teles. Quem mandou Inter 2, Bolívar 0, Walter de Leon. Pô, o Thiago Schuller entrou na nossa piada interna, viu? Fala, Lucas, preciso ter uma conversa séria contigo. Tenho acompanhado o teu trabalho e tá muito bem. Tá bonito esse trabalho. Thiago, tenho te acompanhado também, cara. Tu tá desempenhando um excelente trabalho, tá? Olha, irretocável o que tu tá fazendo. Essa é a nossa piadinha. Bom Vargas, você é da geral ou da popular? Eu sou do que tiver me abraçando. Superfico, camisa 12, rasta Grêmio, geral, popular, jovem, o que tiver. Jovem, velho, tamo aí. Abraço Capão Novo, Rio Grande do Sul, Bullet, Tricolor. Quem tá mandando aqui também? O Kevin também não. Luan é craque, mandou o Oscar. Pô, quem não acha o Luan ontem entrando na Arena Magia é loucão, né? Quem mandou aqui? Costelão na Espanha Inter, Mário Arnucci. É só me chamar, tá? Manda lá no meu Instagram, _ o Lucas Dias. O Lucas Dias. Manda no Instagram quem quiser Costelão na Espanha Inter. Manda lá no canal que vai ser o New canal do Lucas Dias Repórter. Vou passar por uma reestruturação também. Estamos chegando em 23, 24 mil inscritos. Lucas Dias Repórter no YouTube. Se eu vou assumir? Não vou. Não vou assumir. Não vou assumir. Se assumir vai dar problema. Quem tá mandando aqui abraço também, Bagé Inter mandou aqui o pessoal. Lucas, tu tem que pegar e se cuidar mais, mandou o Alan. É verdade. Tem que se cuidar. Pô, quem mandou aqui? Pô, essa aqui do Paula Vadão não vai cair também, cara. Não adianta vir. Lucas, e a corridinha na Bolívia? Lucian Souza, tô me recuperando ainda, tá? O Guerreiro precisou de um Mitro Express lá na Bolívia para se recuperar, que foi duro. Lucas, manda um abraço para minha prima que te acompanha de Portugal. Um abraço para tua prima, viu? Porto de Galinhas é Grêmio, Henrique Becker, salve. O Inter vai cair? Não vai cair. Oi, Lucas, amanhã não precisa do Grêmio nos donos, amanhã é Libertadores. Tá. O Nil, tu é parente do CCD? Sim, óbvio. São Gabriel é Grêmio, Camacuê é Inter, pô. Ó, mandar um abraço pro Lacerda que tá na audiência, já mandou mala. Quem mandou aqui? Manda um abraço pro meu pai e meu primo, Marco Antônio e André, coloradaços. Um salve pra eles, estão na audiência. Medianeira, Paraná, Garopaba, Santa Catarina. Salve pro Luan. Pô, o que tem de galera acompanhando aqui é brincadeira. Quem mandou aqui? Abraço pro meu pai. Não, esse aqui não é teu pai, tá? Isso aqui eu sei que não é teu pai. Não vem com essa. Não, é o Paulo... Tchau. Baldasso, esse pedido de Eduardo Cudê à direção, para que não vendam Johnny agora, nessa janela, tem duas coisas importantes por trás. A primeira, mais óbvia, Johnny passa a ser homem da confiança do técnico do Inter. A segunda, a confiança que Cudê tem de êxito na Libertadores, não para ganhar o título, mas para ir mais longe e de recuperação no Campeonato Brasileiro. Para mim, opinião pessoal, o melhor jogador da nova era Cudê do Inter é Johnny. Com a regularidade do Johnny ninguém tem. O Johnny é um grande acerto do Eduardo Cudê. E vou te dar mais um motivo. Johnny, se ganha Libertadores, não vale os 4 milhões de euros que valia agora, vale 15. E vou te dar mais um motivo, não teve proposta. Mas a informação do Lucas Dias é que os negócios não chegou a ter oficial, mas estavam avançando. Estavam avançando. E aí o Cudê pediu para segurar. Eu acho que mas assim, o Cudê nesse aspecto tá certo, né? Porque, olha, se a gente pegar o Johnny, ele não fez uma partida ruim com o Cudê. Não fez. Pelo contrário. Não pede a opinião do Ribeiro. Por favor, não pede a opinião do Ribeiro. Vamos encerrar para cima o programa. Benfica. Não, eu acho que esse alerta, acho que esse alerta do Cudê é no contrário. Eu acho que tem proposta. Porque está praticamente fechando a janela. E ele faz esse alerta agora, me parece que a coisa pelo menos uma sondagem quente. Ô, Ribeiro, eu não vou seguir a orientação do Fabiano Baldasso. Eu queria uma opinião tua rápida, meteórica. Que é o Johnny no São José.
Essa é a tua opinião? Vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa no ar aí, meu caro Paulo Pires, o maior editor de programas esportivos e o maior plantão esportivo do país. O Grêmio no Campeonato Brasileiro vai brigar pelo título, oitinho só. Vaga direta na Libertadores, 72%. Vaga na pré, 20%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam também, nos deram o prestígio da audiência na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Vem aí a turma do apito final, com mais debate esportivo sobre o Inter e sobre o Grêmio. Apito final agora na Rádio Bandeirantes. E aqui na TV, a gente passa o bastão para o Motinha. Tudo bem, Alexandre Mota? Boa tarde, Menega. Boa tarde a todos os integrantes aí dos donos da bola. Comigo tá tudo em ordem. Não tá em ordem com o meu time, que tá dando cada vexame lá, Goiás, né? Eu tava torcendo pro Corinthians, Mota. Era bom pro Inter também que o Goiás ficasse lá para trás, mas não deu. Pois é, o Corinthians hoje, né, acima de tudo, a partir de hoje, é um sério candidato ao rebaixamento em 2023. Eu acho que não, tá? Eu acho assim, o Corinthians está nesse bolo, tá? Concordo contigo. Mas eu acho que o Corinthians não cai. Tá? Como eu também acho que o Inter não cai. Mas pode dar uma patinada aí. O Inter perde um outro jogo, o Corinthians também. Mas eu acho que tem time ruim e pior para cair, tá? O Inter, eu tenho certeza que não cai. Agora, o meu time tá descendo ladeira abaixo, né? Eu sei que é redundante, mas é bem isso que está acontecendo. Lamentavelmente, eu não sei se o Luxemburgo perdeu o controle do vestiário, a falta do Roger Guedes que está fazendo pro Timão, está fazendo muita falta, mas o time saiu dos trilhos. Agora tem uma coisa, viu, Mota? O Corinthians vai ter que fazer um trabalho. Eu acho que o Corinthians se mantém na primeira divisão. Eu acho que o Corinthians está numa condição errada na tabela, tem time para ficar ali entre o 10º e o 12º. Tem uma coisa que eu acho que é importante. É a direção acertar a mudança de fotografia do vestiário para a próxima temporada. Porque às vezes acontece isso, tá? Não cai no ano, mantém o grupo, vai e cai no outro. O Grêmio aconteceu assim em 2003 para 2004. Verdade. Então eu acho, e o Inter vinha também raspando o rebaixamento em alguns anos, ficando próximo, até que caiu em 16. Então eu acho que a direção do Corinthians vai ter que ser efetiva, vai ter que acertar a mão nessa mudança que é necessária. Tem uma panelinha lá dentro que precisa ser desfeita o mais rápido possível. Tem que implodir isso aí, renovar o time. O Corinthians tem um time velho, bons jogadores, mas já velhos. Nada contra os velhos, mas é que tu não pode fazer um time só de jogadores veteranos. Usa alguns veteranos com alguns jovens para mesclar. É isso aí. Um time mais ambicioso. É um time que o Inter está tentando construir agora. Eu vou pedir para o pessoal depois cortar esse trecho da nossa conversa para mandar para o Profechô, porque o Profechô não está entendendo muitas coisas não, tá? Eu não sei tá se ele complicado, vai nos ver, mas vamos mandar para ele, vamos tentar ajudar. Valeu, Menega. Valeu, Motinha. Um abraço para você, boa semana, hein? Para nós. Para nós. Agora é comigo, hein? Segunda-feira, 28 de agosto. Fica comigo agora. Vai ter muita informação, prestação de serviço e aquela opinião firme e forte sobre os problemas que afetam o seu dia a dia. E com aquele detalhe fundamental que você já sabe qual é, né? Com a credibilidade do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, chega mais. Gruda na tela aí.